Olá, queridos, Pastor Joelson aqui. Eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus. Essa é uma dúvida que muitas pessoas carregam. Por não ter essa clareza, por não ter esse discernimento, muitas pessoas começam a pensar que Deus não fala com elas, que Deus não está nem aí para o problema delas, e elas começam a se encher de frustração, como se Deus não se importasse com aquilo que ela está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa, a verdade é que Deus, eu tenho certeza disso, já falou com você de diversas maneiras e por muitas vezes, mas você infelizmente não percebeu. Nesse vídeo eu quero trazer, baseado na palavra de Deus, 5 formas claras na qual Deus fala com você. E eu quero que você permaneça até ao final, porque no último tópico eu vou compartilhar uma experiência de quando Deus falou comigo, e eu tenho certeza que essa experiência também vai te edificar para que você perceba Deus também falando com você, tá bom? Mas antes de trazer esse ensino, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever aqui abaixo. Clique em inscrever-se, ativa as notificações para você não perder as orações também que eu ministro diariamente, que vai abençoar todas as áreas da sua vida, além de uma palavra profética, direção de Deus, conteúdo que vai te fazer crescer espiritualmente, tá bom? E a primeira forma de Deus falar com você é através da maior fonte de profecia e de revelação, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ele vai dizer que as minhas palavras são espírito e vida, ou seja, a Bíblia não é um livro qualquer que você lê, que você medita, não. A Bíblia é uma fonte de vida. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da palavra. Eu tiro, por exemplo, várias mensagens que eu recebo, vários comentários que chegam aqui nas orações, onde pessoas estão dizendo: pastor, o Senhor está falando toda a minha vida, tudo o que está acontecendo comigo. E claro que eu percebo que isso é Deus, por meio da palavra, enxergando a necessidade que aquela pessoa, naquele momento, está tendo de ouvir uma palavra, uma direção, uma palavra que vai consolar, fortalecer, animar, porque Deus fala através da sua palavra. Por isso, tira sempre, diariamente, um momento do teu dia para ler e meditar na Bíblia Sagrada, porque Deus vai falar com você, te dando direção, revelação, profundidade no relacionamento com Deus, e através da Bíblia você vai começar a ter resposta para as tuas dúvidas e indagações, porque Deus vai te dar clareza na revelação que Ele traz à sua vida, tá certo? E a segunda forma de Deus falar com você é através dos sonhos, que são revelações que Deus nos dá quando estamos dormindo. A Bíblia fala de diversos momentos em que Deus revela sonhos espirituais. Temos Gênesis capítulo 37, onde José recebe o sonho, onde Deus mostrava para ele o período de exaltação que Deus traria para a sua vida. Nós temos no Evangelho de Mateus capítulo 1, quando em sonhos o anjo chega para José não rejeitar Maria, porque aquela criança gerada no ventre dela era fruto do Espírito Santo. A Bíblia também fala da mulher de Pilatos, em Mateus 27:19, quando em sonhos ela tem a revelação de que Jesus, estando julgado ali por Pilatos, ele era um homem justo. E ela vai dizer para Pilatos: não entre na causa desse justo, porque essa noite eu sonhei acerca dele. Olha como Deus fala através dos sonhos. Eu, particularmente, recebo de Deus muitas revelações através de sonhos, e sonhos que se cumprem, porque são de Deus. Pode ter certeza que, se você observar bem os sonhos que você está tendo, Deus está falando com você através deles, te mostrando que Ele vai te dar um livramento, te mostrando períodos difíceis que pode estar chegando, mas quando Ele te mostra isso, Ele quer que você ore, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estrutura para vencer o momento difícil que vier. Aquilo que você vem sonhando revela muitas coisas acerca da sua vida
e do que acontece em volta de você, porque Deus fala através de sonhos. Eu me lembro de um período em que um parente meu estava muito doente e ele estava escondendo essa doença da família, e eu estava orando ao Senhor, e numa madrugada Deus me deu uma revelação em sonhos, mostrando tudo o que estava acontecendo e até o diagnóstico desse parente. Deus me mostrou tudo, e depois, quando as coisas vieram às claras, tudo se confirmou de acordo com aquilo que Deus me mostrava. Por quê? Porque Deus fala. Quando a gente busca Ele, Ele se revela a nós e Ele não nos deixa nos enganar. Ainda que tenham armadilhas preparadas, laços armados contra você, Deus vai te permitir ter sonhos com algo que poderia acontecer. Mas quando você acorda e ora e repreende no nome de Jesus, Deus desfaz todo o laço e toda a armadilha do inimigo contra a tua vida. Então, preste atenção. Existem sonhos que são revelação. É Deus falando com você para te dar grandes livramentos e grandes vitórias, tá certo? A terceira forma de Deus falar com você também através de profecias, dons espirituais. As profecias aqui tanto está relacionada à pregação da palavra, como também ao dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vai usar uma pessoa para ir até você, e Deus, através daquela pessoa, vai falar situações que só você e Deus conhecem, situações que você passa e ninguém está vendo, e Deus vai revelar por meio de profecia para te dar uma mensagem de vitória, de cura, de livramento. Muitas vezes na Bíblia Sagrada nós vemos o dom de profecia sendo manifestado ali e Deus revelando o profundo, o oculto e o escondido. Nós vemos ali em Atos capítulo 21, quando o profeta Ágabo ele vai profetizar o que Paulo vai sofrer por parte dos judeus. Ele vai ser atado mãos e pés, e tudo que Ágabo profetizou se cumpriu depois através do período de perseguição que o apóstolo Paulo passou. Muitas das vezes, escute isso, Deus vai usar alguém para falar contigo de situações que você ainda vai viver, ainda vai passar, mas pode ter certeza que ainda que sejam lutas ou problemas, Deus nunca vai te revelar algo sem te dar também o livramento dessa situação. A profecia também ela consola, exorta, edifica, ela manifesta o desejo de Deus sobre a tua vida, trazendo cura, milagres, realizações e muitas vitórias sobre a tua vida, daquilo que Deus ainda vai fazer no futuro acontecer. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer: não desprezem as profecias. Ou seja, se você desprezar a profecia de Deus, você está dizendo para Deus: eu não estou nem aí para que o Senhor está falando comigo, porque Deus fala através da profecia. Eu mesmo já recebi de Deus muitas profecias que eu já vi se cumprir na minha própria vida e outras que ainda vão se cumprir. Agora, claro que você tem que ter o cuidado, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus a clareza para entender quando uma profecia ela vem de Deus ou não, até porque tem muitas pessoas que por aí elas estão dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. Mas quando você tem um discernimento de espírito, você percebe, você sabe quando é que Deus está falando ou não, tá bom? Então aprenda que profecia é uma forma de Deus também falar com você. E em quarto lugar, a forma de Deus falar com você também é através de circunstâncias favoráveis a você. Eu já vou te explicar isso. Eu me lembro muito bem que eu li um livro do pastor americano Max Lucado, e ele comentou uma ilustração onde um homem estava em alto mar na sua embarcação, e aquele barco ele veio a pique, ele naufragou, e ele estava de colete. E quando ele estava em alto mar, ele disse: Senhor, me socorre dessa situação, não deixe eu morrer afogado, não deixe eu naufragar, eu preciso que o Senhor venha me socorrer. Ele fez aquela oração e veio uma embarcação que passou por ele e perguntou se ele não queria ir com eles. E ele disse: não, eu estou esperando Deus me socorrer. Assim passou a segunda embarcação, ofereceu ajuda e ele disse:
eu estou esperando Deus me socorrer. Passou a terceira embarcação, ofereceu ajuda e ele disse: não, eu estou esperando em Deus. Veja como esse homem não percebeu que Deus já estava falando com ele através das circunstâncias, porque nem sempre Deus fala respondendo. Deus fala também agindo na situação. Você está entendendo? Às vezes Deus aí está assim, ó, em silêncio para você, mas ele vai mover circunstâncias que vão estar favoráveis a você, e quando tudo está favorável, o que é que você entende? É Deus dizendo para você: eu estou fazendo dar certo, eu estou no controle, eu estou fazendo acontecer. Então aquele homem rejeitou 3 oportunidades de ajuda porque queria que Deus viesse socorrer ele, quando na verdade Deus já mandou 3 vezes o socorro. E aqui eu fico pensando, quantas vezes Deus já não falou com você, já mandou oportunidade, já enviou pessoas, já moveu as circunstâncias ao teu favor e você ainda não entendeu que Deus já está falando com você há muito tempo. Você está entendendo? Então, fica atento àquilo que Deus está fazendo acontecer ao redor da tua vida, porque nas circunstâncias também existe resposta de Deus para você. E em quinto e último lugar, a forma de Deus falar com você também é em voz audível, ou seja, Deus falando e você ouvindo. A Bíblia diz no capítulo 3, o primeiro livro do profeta Samuel, que Deus chamou o menino Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. E ele ouviu a voz de Deus, pensando que era a voz do sacerdote Eli. E aqui eu quero completar com um testemunho que eu disse que eu ia falar para vocês no final. Eu estava vivendo um período muito difícil. No ano de 2017, estava pastoreando a igreja com a minha esposa e meus filhos, e era um período de uma crise terrível que a gente estava enfrentando na nossa vida, muito difícil mesmo, tanto que estava abalando as nossas emoções e a nossa vida espiritual. E eu comecei a falar com Deus, eu comecei a buscar a Deus, e teve uma madrugada que eu fui despertado, acordado por uma voz que dizia assim: Joelson, levanta, está na hora de orar. Novamente a voz falou: Joelson, levanta, está na hora de orar. Aquela voz parecia com a voz de um amigo meu, muito próximo, mas quando eu despertei eu entendi, não era o meu amigo que estava me chamando, era o Espírito Santo. Era Deus me acordando para mim orar, porque naquela oração da madrugada que o Senhor me despertou, Ele estava desfazendo aquela aflição que a gente estava passando naquele ano de 2017, um ano muito difícil, mas que o Senhor, me chamando para orar de madrugada, me concedeu vitória contra aquela grande luta que nós enfrentamos. Então, ouça a voz de Deus. Deus não vai falar com você na voz de trovão, como é uma voz gloriosa, literalmente falando, porque o nosso corpo não resistiria a ouvir literalmente a voz de Deus. Mas Ele vai falar com você de uma forma que você identifique que Ele está te chamando. Samuel ouviu a voz de Deus, pensando ser a voz de Eli. Eu ouvi a voz de Deus, parecendo com a voz de um amigo me chamando de madrugada para orar. Deus vai falar contigo. E quando Ele te chama para orar, quando Ele te desperta numa madrugada para orar, é porque pode ter certeza, Ele quer te dar livramento, Ele quer te dar vitória, Ele quer agir sobrenaturalmente na tua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo venha te ajudar, venha te dar clareza, venha te edificar. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui abaixo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, comenta também aqui abaixo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para enriquecer a vida espiritual de muitas outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.